Em pronunciamento ao vivo, Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, fez uma explanação a respeito de como a economia brasileira está se recuperando e atingirá um desenvolvimento sustentável. O ministro criticou oportunistas que se aproveitam da pandemia para atacar o governo Bolsonaro, além de condenar o aumento de impostos realizado em São Paulo. Guedes encetou: "Nós estávamos começando a decolar quando fomos atingidos pela pandemia. A economia brasileira voltou em V e está à espera de novo da vacinação em massa. Vai garantir o retorno seguro ao trabalho. A economia brasileira está voltando. Economia e saúde andam juntas desde o início, o presidente Jair Bolsonaro enfatizou isso." Ademais, o ministro rebateu: "A crítica de que ficamos com uma vacina só não cabe. Eu sou testemunha do esforço logístico que vem sendo feito. Tem muita gente subindo em cadastro para fazer política. Isso não é bom. A população e os eleitores vão saber diferenciar isso lá na frente. A verdade é que estamos em um ano extraordinariamente sério, uma situação extraordinariamente difícil e sempre houve a perspectiva de que saúde e economia andam juntas." No ensejo, Guedes aventou suas perspectivas para o futuro. "Vamos transformar a recuperação cíclica baseada em consumo para uma retomada sustentável baseada em investimentos. No Congresso, vamos limpar a pauta, destravar o horizonte de investimentos, transformar esse empurrão na economia com base em consumo para uma retomada de investimentos. Estamos indo em direção a uma economia de mercado, acelerar privatizações, reduzir e simplificar alíquotas. Não concordamos com o aumento de impostos que houve em São Paulo. Não vamos aumentar impostos, nós vamos surpreender o mundo." Assim está. Aliás, nosso secretário Tossi pode confirmar também que no início do ano de 2019, como eu dizia que o Brasil tinha começado, 2020, quando eu dizia que o Brasil tinha começado a decolar, janeiro de 2019 nós tivemos a maior arrecadação da história, desde 2007, da história recente brasileira, desde 2007. E no segundo mês, que foi fevereiro, também de 2020, ano passado, nós tivemos também a segunda maior arrecadação. Então, em janeiro, a maior arrecadação, desde 2007. E em fevereiro, a segunda maior arrecadação desde 2007. Então, a arrecadação é um dos indicadores do ritmo de crescimento da economia. Então, nós estávamos realmente começando a decolar quando fomos atingidos pela pandemia e voltamos em V. A economia brasileira voltou em V. E está agora, de novo, à espera das reformas. Então, o recado que eu deixaria aqui é, primeiro, vacinação em massa. Nós estamos no país do Oswaldo Cruz. Parabéns ao Instituto Fiocruz, parabéns ao Butantan, parabéns à Anvisa, parabéns às Forças Armadas, que estão ajudando a logística de distribuição, e também, com louvor, parabéns aos profissionais de saúde que estão na frente dessa guerra contra a pandemia. Parabéns a todos, estamos começando a vacinação em massa, que vai garantir o retorno seguro ao trabalho. Temos dias melhores à frente, a economia brasileira está voltando, a economia e a saúde andam juntas, isso desde o início o presidente enfatizou e nós temos também chamado a atenção para esse fenômeno. Quer dizer, a volta segura ao trabalho é importante e a vacinação em massa é decisiva. A vacinação em massa é um fator crítico de sucesso para o bom desempenho da economia logo à frente. O Brasil tem uma população em torno de 10 a 15% são justamente os mais idosos. O Brasil está tentando comprar realmente todas as vacinas. A crítica de que nós teríamos ficado numa vacina só simplesmente não cabe. Nós estamos tentando adquirir todas as vacinas, eu sou testemunha do esforço logístico que está sendo feito. Tem muita gente subindo em cadáveres para fazer política. Isso não é bom, a população e os eleitores vão saber diferenciar isso lá na frente. Digo isso para quem estiver assumindo, não quero saber se está de um lado, se está do outro. A verdade é que nós estamos num ano extraordinariamente sério, uma situação extraordinariamente difícil, e sempre houve essa perspectiva de que a saúde e a economia andam juntas, que nós precisamos enfrentar os dois desafios simultaneamente.
Então, com a vacinação em massa, o retorno do seguro ao trabalho e agora o Congresso limpando a pauta, as reformas que estavam paradas, as reformas que justamente foram paralisadas porque nós nos desviamos para o combate ao Covid-19. Vamos limpar a pauta. Já está lá todo o destravamento para na nossa retomada, o desafio de transformar essa recuperação cíclica baseada em consumo numa retomada sustentável do crescimento baseada em investimentos. Então, uma série de medidas que foram aprovadas pelo Senado estão paradas na Câmara. E uma série de medidas propostas que foram aprovadas na Câmara, paradas no Senado. Então, limpar a pauta logo na volta do Congresso, limpar a pauta, destravar o horizonte de investimentos, transformar esse empurrão na economia à base do consumo, numa retomada sustentável de crescimento, pela reformulação dos marcos regulatórios, é crítico, está à nossa frente. A nossa agenda é clara, o nosso projeto é de transformação da economia brasileira, nós estamos indo em direção a uma economia de mercado, nós temos que acelerar as privatizações, nós temos que simplificar e reduzir alíquotas de impostos. Nós não somos um governo social-democrata que vai aumentar impostos. Houve, por exemplo, uma tentativa de aumento de impostos em São Paulo. Nós não aprovamos, é uma das razões que nós atrasamos a reforma tributária, é porque nós não concordamos com o aumento de impostos. Nós queremos simplificar e reduzir impostos. E essa pauta foi travada por interdições. E nós esperamos retomar essa agenda de reforma assim que o Congresso voltar, porque o Congresso é reformista. O Congresso, nós vamos surpreender o mundo de novo. Nós surpreendemos no primeiro ano com a reforma da Previdência, nós surpreendemos no segundo ano com o enfrentamento da pandemia, do ponto de vista econômico, a economia voltou em V, como nós prevíamos, e eu acredito que nesse terceiro ano o grande desafio é a vacinação em massa, a logística de distribuição começou, eu acredito, espero e aposto justamente em todos esses que estão colaborando com a vacinação em massa, Instituto Butantan, o Instituto Fiocruz, a Anvisa, as Forças Armadas, os profissionais de saúde, a mídia. Eu espero que todos auxiliem esse processo de vacinação em massa. Nós temos logística para isso, nós temos capacidade para isso, estamos comprando todas as vacinas e é possível que o Brasil surpreenda de novo, favoravelmente, se conseguirmos derrubar a taxa de mortalidade. Israel acabou de fazer isso, justamente concentrando principalmente na população idosa. O Brasil tem de 10% a 15% de idosos, são aí 30 milhões, 40 milhões de pessoas, e a mortalidade é acima de 80%, justamente na faixa dos mais idosos. Então, se nós concentrarmos o fogo ali, nós podemos derrubar rapidamente a taxa de mortalidade. Eu espero que todos se cuidem. A saúde e vacinação em massa são críticos, são fatores críticos de desempenho econômico também. Então, para que a economia possa voar novamente, nós precisamos acelerar essa vacinação em massa. Obrigado a todos. O Toshi está com vocês para responder as perguntas específicas sobre a arrecadação. Boa tarde a todos. A arrecadação total em 2020 foi de 1,479 trilhão. Isso foi pouco mais de 3%, 3,75% nominal abaixo do ano anterior, o que mostra o vigor da recuperação econômica. No início do ano, as expectativas eram de que houvesse uma queda do PIB de 10%, até acima de 10%, e um colapso da arrecadação, porque ela cai mais do que proporcionalmente quando a economia desce. A queda, inclusive, da arrecadação em maio, que foi o mês de maior impacto, chegou a 30% nominal. Uma queda 30% nominal em relação a maio de 2019. Isso prenunciava um ambiente caótico e de total colapso das receitas. Nesse momento, nós garantimos o repasse,
a estados e municípios, dos fundos de repasses para estados e municípios, exatamente porque o governo tinha capacidade de endividamento que os estados não tinham. Fizemos as contas com muita prudência e acreditávamos, apesar das dificuldades, na capacidade de resposta da economia brasileira. Tomamos várias medidas, como, por exemplo, a redução das alíquotas de importação de produtos médicos hospitalares, reduzimos alíquotas de imposto, por exemplo, o IOF sobre operações de crédito, foi reduzida a 0. Proporcionamos, para facilitar o fluxo de caixa das empresas, proporcionamos diferimentos de impostos de mais de 80 bilhões. E para os senhores observarem o vigor da recuperação econômica a partir do terceiro trimestre, nós recuperamos mais de 60 bilhões. Ou seja, mesmo os diferimentos temporários, sem impacto fiscal, que nós concedemos, as empresas se recuperaram e pagaram esses impostos diferidos, o que é extraordinário. Dos mais de 80 bilhões, apenas 8 bilhões não regressaram. Dos mais de 80 bilhões de diferimentos, ou seja, uma folga para as empresas brasileiras poderem respirar dessa asfixia que o excesso de impostos coloca sobre a economia brasileira, elas conseguiram se recuperar e devolver os recursos que foram diferidos. Dos 80 e poucos bilhões, só 8 bilhões não voltaram. A economia, então, mostra claramente, através de mais essa demonstração, nós estamos vendo em vários indicadores, consumo de óleo e diesel bem acima do mesmo período do ano passado, arrecadação apenas 3% abaixo. Um ponto importante, a arrecadação da pequena e média empresa. Quer dizer, as empresas que pagam simples são pequena e média, porque no extremo você tinha as grandes empresas, algumas com muita dificuldade, como o setor, por exemplo, de transporte aéreo. No outro extremo você tem os restaurantes também muito atingidos, né, bares, restaurantes, muito atingidos também com um total colapso de receita. Mas o grosso da geração de emprego brasileira, que são justamente as pequenas e médias empresas, a arrecadação de simples subiu. As empresas pequenas e médias que pagam o simples, recolhem pelo regime simplificado, essa arrecadação subiu em termos nominais. Quer dizer, nós arrecadamos mais em 2020 do que em 2019. E como a economia sofreu um colapso em abril e maio, é evidente que foi o vigor da recuperação a partir do terceiro e do quarto trimestre que proporcionaram esse aumento brutal de arrecadação, a ponto de acabarmos com um aumento na arrecadação das pequenas e médias empresas. Então, enfatizando, a queda de arrecadação foi bem abaixo do que estava previsto no início do ano pelos economistas brasileiros, pelas agências que acompanham a situação econômica brasileira, os órgãos internacionais, todo mundo previa resultados muito piores do que os resultados que vieram. Uma queda de 3,75%, num ano em que enfrentamos o maior desafio da economia brasileira, jamais enfrentado antes, que foi um total colapso da mobilidade social. Isso é um resultado, eu considero, excelente, dada a situação. Nós temos que, observando os anos anteriores, a destruição de emprego, a destruição de receita que houve em recessões anteriores, uma queda de 3% em termos nominais é uma queda branda ante a gravidade do fenômeno. Então eu queria deixar agora para as perguntas, primeiro a demonstração de todos os números pelo nosso secretário da Receita Federal, o José Barroso Toches Neto. Ele vai fazer a apresentação completa. Eu queria só fazer essas observações simplificadas. Primeiro, que a queda foi relativamente branda. A queda de arrecadação foi relativamente branda. Segundo, que dado o colapso da arrecadação em maio, que caiu 30%, quando houve o impacto maior da pandemia, você terminar o ano com pouco mais de 3%,
em relação ao impacto inicial de 30%, mostra o vigor da recuperação. Como eu dizia, nós tínhamos a chance de fazer uma recuperação em V, e fizemos uma recuperação econômica em V. Maior parte dos setores, o Brasil está agora com o PIB ligeiramente acima do que estava quando fomos atingidos pela pandemia. Alguns setores só é que não conseguiram voltar ao mesmo nível. E do ponto de vista de emprego, essa semana ainda vamos examinar finalmente a última geração de empregos no ano passado, mas temos também a expectativa de que vai ser a primeira vez em que o Brasil entra. Nós vamos nos lembrar que em 2015 tivemos uma recessão de 3,5% e uma destruição de empregos de 1.500.000 empregos formais foram destruídos. Em 2016, de novo, uma queda do PIB de 3,5% e uma destruição de 1.300.000 empregos. E esse ano, estamos com a recessão que foi maior do que essas duas, e acredito que essa semana ainda vamos ter a confirmação de que perdemos 0 empregos. Criamos alguns empregos formais no ano da pior recessão da história brasileira, e que veio de fora, deixar isso sempre claro.